Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda de Português e Redação. Como vocês sabem, na última aula nós começamos uma série de aulas destinadas à aquisição de vocabulário em língua espanhola e nós começamos pelo tema Hablando de Arte, né? Hoje nós vamos falar Hablando de Salud, né? O nosso tema vai ser Hablando de Salud. Então, é isso. Deixo agora a seguida a leitura do texto e vão marcando ao lado alguns vocabulários, né, que são interessantes para nós. E logo em seguida eu já entro e volto aqui para a gente comentar algumas questões. Bom, pensando fora da caixinha, porque é óbvio que os vestibulares eles não esperam que nós sejamos grandes especialistas e que vamos conseguir entender temas muito complexos dentro dessas sub-áreas. Pelo contrário, são sempre temas fora da caixinha, porque de alguma maneira esses temas nos abrem uma série de possibilidades de conexão com outros temas. É por isso que nós falamos que a prova do Enem é uma prova interdisciplinar, porque ela nos possibilita essa amplitude de conexões, certo? Sem mais, vamos começar agora com uma leitura de um texto chamado Larissa, Forma Fácil de Preservar la Salud. E logo em seguida eu volto comentando algumas questões com vocês. Vamos lá? Larissa, Forma Fácil de Preservar la Salud. Desde 1999, una asociación civil de 300 integrantes aplica risoterapia en hospitales. La alegría es la mejor medicina, dice. Los niños la practican 200 veces al día y los adultos 15. Los niños ríen alrededor de 200 veces al día. Los adultos solo entre 15 y 20. No por incapacidad, sino por falta de ocasiones propicias y sobre todo por exceso de problemas. Pero no cabe duda de que la cuota debería aumentar, pues con cada risa se activan más de 400 músculos, se aumenta la capacidad pulmonar, se oxigenan los tejidos, baja la presión sanguínea, se alivia el estreñimiento, se libera adrenalina, se levanta la autoestima y se reducen el estrés y el miedo. Por eso no es conveniente escatimar una sola risa e muito menos se são carcajadas. Então, o que a gente está vendo aqui é uma introdução que ele faz, né, em que eles estão falando de risoterapia, né? Então, risa é risada e sonrisa é sorrir, né? Um sorriso, no caso. E outra coisa, então aqui ele já começa dando essa introdução para nós de que as crianças sorriem muito mais do que os adultos, né? Ele tá falando que as crianças riem ao redor de 200 vezes ao dia e os adultos apenas de 15 a 20, mas não por uma incapacidade biológica, né? Ele fala, não por incapacidade, sino por falta de ocasiões propícias e excesso de problemas. Então aí ele já faz uma crítica à vida adulta, né? De alguma maneira a vida adulta nos tira desse lugar do humor. E aí ele vai falando que não cabe dúvida, ele fala, não cabe dúvida que essa cota, né, que essa quantidade de risadas durante o dia deveria aumentar, dado as infinidades de benefícios que rir traz para a nossa saúde. Aí ele vai falando ele faz uma acentuação, digamos assim, sobre o que ele diz, que é falando que nós não devemos, por exemplo, matar ou engolir, pode ser várias traduções aqui, a gente não deve engolir uma risada, muito menos se for uma gargalhada. E continua. Además, no se necesita mucho. Basta ser testigo de situaciones que diluyan las máscaras sociales, que pongan en ridículo a alguien o inclusive a uno mismo.
como ocurre en algunos chistes, ya sean de corte feminista o machista. De lo que sea es bueno, porque lo medular es un chiste en que haya una abrupta ruptura de una situación lógica mediante el efeito surpresa. Bom, então o que ele está falando, basicamente ele começa esse novo parágrafo falando que não precisa muito para você rir. O que precisa é você testemunhar uma situação que coloque em ridículo ou alguém ou você mesmo, né? E ele tá falando também de forma bastante simpática, dos chistes, né? Que aqui chistes pode ser reflexão fofoca, brincadeira, pode ser várias sociais, coisas no espanhol. É uma palavra Peço que interessante vocês para deem nós. pausa Chistes. no vídeo e leiam tudo com muita atenção, ok? E ele tá falando que É uma quando você importante entra em percepção contato, também então, para com nós, esses chistes, para que a gente pode perceba, ser, né, e veja pôr em como ridículo ou alguns a você conhecimentos de mesmo, outras ou a áreas uma são pessoa, né, utilizados uma até outra no texto de pessoa, espanhol. de modo que você faça uma ruptura entre uma sequência lógica que você planejou e o que ocorreu de fato, né? Quando isso não tem espelharidade, né? Então, isso causa uma certa risada na gente, causa um estranhamento e por isso nos causa uma risada. O que mais que ele diz por aqui? Que ele tá falando que a risada ela também é produto de um efeito surpresa, né? Continuando. Por eso no es de extrañar que si a algunas mujeres les preguntan en qué se parecen los perros a los hombres y se les da por respuesta en que cuando te miran parece que te entienden, o porque los hombres se ponen tan felices cuando terminan un rompecabezas en solo 3 meses porque en la caja decía de 3 a 5 años. Pueden reírse, inclusive a carcajarse. Aí aqui no terceiro parágrafo ele faz uma tentativa, né, de fazer rir o leitor. Eu acho que não sei se vocês entendem muito bem, mas então é engraçadinho, não muito, mas é um pouquinho engraçado. E o que ele vai falar basicamente por isso que não é de se estranhar, por exemplo, quando algumas mulheres perguntam por que os cachorros se parecem com os homens. E a resposta é, bom, porque quando eles te olham parece que estão te entendendo. Né? Então é meio machistinha, ou de alguma maneira sexista, né? Ele fala também dessa questão do humor, porque há uma linha bastante perplexa aí, digamos assim, mas ele tá falando disso, que isso é engraçado. E, por exemplo, daí ele dá um segundo exemplo, que é, por que os homens ficam felizes quando terminam um quebra-cabeça em só 3 meses? Daí tá falando, porque na caixa dizia de 3 a 5 anos, mas não estava se referindo ao prazo de término do quebra-cabeça, mas sim a idade propícia para uma criança brincar, a partir de que idade uma criança poderia ter acesso a esse quebra-cabeça. Então, o que a gente está vendo aqui são essas ocasiões que de alguma maneira causam algum tipo de risada, ok? Então, vou continuar aqui, tá bom? Eu vou pulei um pequeno parágrafo que não ia fazer muita diferença para nós e agora estou indo lá para o final. Aunque algunos nos consideren algo nimio, la risa y el sentido del humor han sido abordados por importantes pensadores como Aristóteles, Sigmund Freud, Immanuel Kant, Thomas Hobbes, Friedrich Nietzsche, Oscar Wilde y hoy en día, debido a los beneficios tanto físicos como psicológicos que según se ha comprobado reditúan, se utilizan en acciones curativas, en lo que se conoce como risoterapia, ampliamente utilizada com os enfermos. E aí termina então de defender a sua tese em que muitos autores já fomentavam sobre os benefícios da risada, mas que cada vez mais isso passa a ser comprovado, ok? Aí o que eu queria perguntar para vocês, pedir para vocês responderem e pensarem aí, é sobre o sentido aqueles sentidos que a gente gostaria de dar ao texto, né? O que o autor quis dizer, o que é risoterapia, quem ri mais, crianças ou adultos e por quê, e tentar pensar um pouco sobre